Saudações, seres de luz, sejam bem-vindos ao retorno, talvez, das lives, né? Eu sou o Pedro Santos e hoje vim aqui trazer para vocês mais um conteúdo da nossa série Entendendo a Espiritualidade. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui, todos que vão ver, que já viram. Eu sei que eu passei algumas semaninhas aí em off, estava em viagem, mas hoje voltei com os conteúdos para vocês, porque penso que é o essencial, né? A gente tem que trazer esse conteúdo frequentemente, e agora deu a abertura desse horário por um tempo curto, por causa que as meninas estão com os projetos delas agora de início de ano, né? Então eu vou participar fazendo suprindo esse espaço, em vez da sexta-feira resolvi fazer hoje. E 2 semanas. Gratidão a todo mundo que está entrando, a Ellen, a Marial, a Lidonis, isso, Mariluce, Maria Trigal, gratidão a todos os seres. E é uma honra estar aqui de novo, de volta, né? Eu fiquei essa semana sem ir e hoje volto com um conteúdo que eu queria dar há muito tempo, que é sobre o mestre Kutumi. Muitas pessoas, inclusive, podem confundir, e por isso que eu vou explicar primeiramente, antes de entrar diretamente no mestre, explicar um pouquinho da diferença do Kutumi, que atua no raio dourado, para o mestre Lanto e o mestre Confúcio, que também atuam no raio dourado. Então, eu vou fazer essa explicação primeiro. Antes, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está entrando, a Denise, os seres de luz aí que estão fazendo parte dessa egrégora. Amo muito vocês, foi uma honra divina ter feito o evento presencialmente em Belo Horizonte. Espero que tenha, e vai ter mais por todo o Brasil. Vai ser uma honra conhecer vocês pessoalmente, poder dar um abraço, um beijo, porque pessoalmente a energia é outra, né? Então, mas gratidão a todos que estão fazendo essa troca energética também pelo sistema online, né? A internet deu uma facilitada nesse sentido. Então, o meu áudio está bom, espero que o meu áudio esteja bom. Deem uma avisada aí, vocês. E hoje nós vamos falar do mestre Kutumi, esse serzinho de luz que está aqui do lado. O mestre Kutumi, normalmente associado com essa foto, ele é um dos Chohans, deixou de ser Chohan, mas ele é um dos regentes do raio dourado. Ele teve sua ascensão na sua última vida como Kutumi, e depois de ascensionado ele assumiu o raio dourado e eventualmente ele assumiu um outro cargo. Eu gostaria de lembrar vocês que a questão dos cargos ela é muito subjetiva. Então, nós humanos criamos cargos para estabelecer as hierarquias, mas não necessariamente esses cargos representam uma verdade absoluta. Então, sempre eu digo, tenham cuidado ao se colocarem em limitações, em dogmas. Esses seres de luz, eles não representam dogmas. Muitas vezes eles não são nem da forma como nós vemos eles, né? Eles só se representam assim. Então, o cuidado para nós não nos tornarmos dogmáticos é essencial para o entendimento e para o aprendizado, tá bom? Então, o mestre Kutumi, ele era um dos Chohans, ele atuava no raio dourado. Para quem não sabe, o raio dourado é o raio da sabedoria, do conhecimento, também associado com a prosperidade, com a precipitação, que é uma coisa que eu já falei na aula do Lanto e do Confúcio. Para quem não vê, volta lá. A precipitação é o ato de eu criar na mente e transformar em realidade. É como se a mente precipitar, chover, né? A gente conhece por chover. É como se a mente fosse uma nuvem. E quando eu coloco tanta intensidade naquela nuvem, ela chove. E o chover seria a criação no real. Então a nossa mente é uma nuvem que quando ela fica carregada com aquele pensamento, ela cria. Muitos seres criam coisas, precipitam, chovem coisas aqui negativas. Mas nós podemos usar o poder da precipitação para o que for. Os mestres, a partir do raio dourado, nos mostram a precipitação positiva. Tanto isso que o mestre Lanto, a partir de uma de suas vidas, né? Então quem não viu, volta lá, dá uma assistida nas nossas lives lá atrás, no Entendendo a Espiritualidade. Para quem não sabe, é só acessar o canal aqui embaixo, rolar para baixo, vocês vão ver uma playlist, Entendendo a Espiritualidade. Vai ter minha cara em todos os vídeos, vai ter Portia, vai ter o Hilarion, vai ter vários mestres. Cliquem ali, vocês vão saber mais sobre aquele mestre, aquele raio em específico. E compartilhem, porque eu estou tentando trazer de uma forma que todos possam entender, tá bom?
Então, nós cocriamos coisas negativas ou positivas. O raio dourado, ele traz a prosperidade como forma de criação a partir da positividade. Então, eu crio aquela luz, eu crio aquele conhecimento, eu crio o dinheiro que eu preciso, a prosperidade que eu preciso e ela volta, entendeu? Então, o raio dourado é o poder também da criação. Então, é o poder da sabedoria e da criação. Beleza, esse raio hoje, o mestre, o Shohan seria o ser que ancora esse raio. Não que os outros seres não possam, porque nós podemos. Mas o mestre que é responsável por regir de forma primária é o mestre Confúcio. O anterior a ele era o mestre Lanto. Eles continuam se auxiliando. Então, um auxilia o outro e vice-versa. Mas o mestre Confúcio seria hoje o principal responsável. Anterior ao Lanto, nós tínhamos o mestre Kuthumi. E esse mestre foi para uma hierarquia de senhor do mundo, ou seja, ele rege outras questões. Ele é melhor do que os outros? Não. Ele rege outras questões. Ele estabelece outras coisas. Muito relacionado, o mestre Kuthumi, com questões relacionadas à evolução da humanidade como um todo, não mais tanto o raio dourado. Isso impede com que ele trabalhe no raio dourado? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Isso não impede de forma nenhuma. Ele pode continuar trabalhando com o raio dourado e ancorando as energias necessárias. Acontece que no estágio que ele está atualmente, ele trabalha principalmente com a questão da humanidade como um todo. O que não impede ele de aparecer, de fazer cura. Nenhum desses mestres está limitado pelo raio, mas ele trabalha principalmente naquele raio. Entendeu? Então, tu dentro da empresa, uma empresa fechada, tu tá prioritariamente fazendo o teu cargo. Isso não impede que tu sirva um cafezinho, isso não impede que tu auxilie alguém, de forma nenhuma. Então, esses seres não são limitados, eles são ilimitados, na verdade. Só um segundinho, pessoal, que eu acho que vai chover e eu vou fechar aqui a minha janela. Só um segundo. Finalmente vai chover, na verdade, que aqui no sul tá um calor. Pô, em Porto Alegre tava fazendo 46 graus, galera, tem que mandar um amor aí pros elementais, porque agora vai dar uma chuvinha boa para dar uma refrescada, graças a Deus. Precipitação, hein? Deixa eu dar um oi pro pessoal que tá vindo. Saudações, Guida, assistindo do Canadá, que honra, amada, que honra, gratidão. Saudações, Ellen, saudações, Sueli. Oi, Wellison, Maria Cavalcante, gratidão. Ah, seres de muita luz aqui na live, gratidão, eu sou muito grato por vocês. Então, como eu explicava, o mestre Kuthumi, ele também atua no raio dourado. Muitos seres veem ele como essa, deixa eu até botar ele maior, como essa imagem aqui. Mas ele também pode ser visto na imagem dele mais novo. Por quê? Porque lá no astral não existe idade, né? Lá não existe tempo do jeito como temos aqui. Então ele pode se plasmar e aparecer para os mestres, para os outros seres, tanto dessa forma com a barba, quanto desse jeito mais jovial, né? Que é a forma que eu encontrei. Como vocês podem ver, tem até uma pedra aqui no meio, que eles gostam de adornar as pedras como símbolo daquela energia. Então, o mestre Kuthumi é assim, beleza? O mestre Kuthumi, ele fala muito sobre a questão da subserviência em prol da espiritualidade. Viajando na maionese, o que é isso aí? Seria, os seres que estão dispostos a se entregar para o Pai receberão a sabedoria e o conhecimento a partir do mestre Kuthumi. Então, eles auxiliam os seres que buscam um entendimento melhor, uma luz maior, um amor maior, tudo isso dentro do merecimento daquele ser, mas ele sempre vai auxiliar naquilo que seria o caminho em prol de conhecer o Pai. Independente da religião, independente da crença, independente se tu acredita no Kuthumi, ele sempre vai auxiliar nesse contexto, principalmente trazendo sabedoria e conhecimento. Como eu falei, ocorreu uma permissão dentro da espiritualidade para que nas universidades do mundo todo existisse um feixe de raio dourado trazendo a sabedoria. Infelizmente, muitos seres não utilizam e muitas universidades hoje em dia têm o conhecimento deturpado em prol de uma visão de mundo e tudo mais. Mas aquelas que se utilizam do conhecimento da forma correta, saibam que todas elas são
protegidas, emanadas, cuidadas, né, pela espiritualidade no geral, principalmente pelo raio dourado, que é o raio desse ser querido. Então vocês podem ver ele dessas duas formas. Vocês podem ver que ele adorna bastante roupas brancas, normalmente em projeções ele é visto com roupas brancas, essa energia dourada ao redor, e essa é a representação. Muito cuidado para não confundir a energia dourada com a energia amarela. São dois raios diferentes, por mais que sejam parecidos, são dois raios diferentes, tá bom? Um dia eu vou fazer sobre a energia amarela para vocês. Mas são dois raios diferentes, a energia dourada e a energia amarela. Então, nós temos esse ser que trabalha na energia dourada, juntamente com outros seres, como eu falei, Lanto, Confúcio, nós temos os Elohims, nós temos o Buda, o Siddhartha Gautama trabalha também na energia dourada. Tanto que existem vários tipos de ascensão. Ele teve ascensão prioritariamente pelo entendimento do eu sou, né? Lógico, todo ser tem que sentir, mas principalmente pelo conhecimento, pela sabedoria, através da experiência. Esse foi o processo do Buda. E por isso que ele recebeu a permissão, principalmente para atuar no raio dourado, né? Então, nós temos Buda, nós temos a energia do Kuthumi, nós temos vários seres que ancoram essa energia. E ele pode ser muito bem utilizado para prosperidade, para conhecimento. Eu recomendo, inclusive, eu faço várias vezes. É uma energia muito intensa. Vocês podem visualizar os alimentos de vocês com raio dourado, as águas, tudo que vocês forem ingerir, remédios, emanem raio dourado para que ele haja prosperidade, luz, paz, para que seja anulado o negativo. Também tem esse princípio energético, né? Outra imagem do Kuthumi, essa imagem do Kuthumi eu julgo que seja mais próxima do que ele foi na sua última vida, não como mestre ascensionado, mas como Kuthumi em vida. O Kuthumi ele foi um monge, né? Tem um termo específico que nasceu, a última vida de Kuthumi foi na Índia. E nesta última vida na Índia, que ele teve o entendimento e o processo de ascensão. Tanto que hoje, o templo da sabedoria, né, que é o templo que ele ancora, que o Kuthumi ancora, se é presente no meio espiritual na Caxemira, entendeu? Na região da Caxemira, na Índia. Então, por quê? Porque foi o último local e ele escolheu ali, na sua vida que ele ascensionou, para ancorar. Então, essa imagem é uma energia relacionada mais como ele era em vida, não como um mestre ascensionado. Porque vocês sabem que ser um ser em vida não é necessariamente como o ser ascensionado se apresenta. Até porque no mundo espiritual não existe limitação da aparência, então o ser pode se plasmar da forma que for. Beleza, agora vamos falar sobre algumas vidas. Lembrando que esse conhecimento eu reuni da forma geral, ou seja, do que falam sobre os mestres, sobre esse ser, sobre o Kuthumi, de forma geral. Se vocês receberem uma canalização, se receberem conhecimento, entendam e avaliem com o coração. Por quê? Porque muita coisa vai ser positiva, muita coisa vai ser mudada, a gente sabe que a nossa história é muito modificada, por isso eu resolvi começar com um dos principais aqui, que pode dar uma certa polêmica, que é a vida de Tutmés III. Sim, uma das primeiras vidas, vale citar que Kuthumi também esteve em Atlântida, né? Naquela época também como sacerdote, a maioria dos mestres esteve, mas não se tem tantos relatos de qual foi sua função energética. Passado Atlântida, nós temos a época do Egito, que não se sabe, as pessoas falam que é 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, mas a verdade é que nós não temos a verdadeira noção de tempo do passado. Nessa vida ele é citado como Tutmés III, um faraó da época que foi o primeiro a entender que a espiritualidade, ou a religião da época, que seria a mitologia egípcia, deveria ser estudada. Então ele foi o faraó responsável por criar e edificar um movimento de grupos de estudo em prol da espiritualidade que existia na época. Lógico, muito que nós temos hoje, que a gente acha que seria a mitologia egípcia, foi deturpado com o tempo para que nós acreditássemos que eles eram seres muito primitivos, que eles não tinham entendimento. Mas, pelo que se sabe dentro da espiritualidade, o Egito Antigo recebeu muito conhecimento da Atlântida e da Lemúria, porque muitos seres foram para lá. A exemplo do mestre Serafis Bey. Então, muito do que se estudava era esoterismo puro. Então, muito do que se estudava nessa época é o que se estuda hoje. Conhecimento sobre a mente, sobre
as leis do planeta, do universo, mas lógico que se vocês forem pegar de uma fonte histórica, entre aspas, vocês não vão ter esse conhecimento que eu estou passando para vocês. Mas o Thutmose entendeu a necessidade do entendimento da espiritualidade, e a partir disso foi criado outros conhecimentos, outras vibrações, que possibilitaram um novo palanque. Então, entender quem é Isis, o que representa aquela energia feminina. E vocês sabem o que quem é Isis? Eu fiz uma live, inclusive, explicando quem é Isis. Se vocês não sabem, tá aqui no canal, é só acessar. Tá dentro dessa série, é o vídeo anterior, foi o último vídeo dessa série, anterior a esse. Eu explico quem é a mestra Isis, quem é a deusa Isis. Isso é importante. Então, o Kuthumi veio com essa vontade de trazer esse conhecimento além das fronteiras. Lógico que todo ser que tem uma ideia de mudança muitas vezes é sabotado. Então, ele acabou tendo que ser mais contido, mas é conhecido até hoje por fazer. Kuthumi, no geral, como mestre, sempre foi conhecido por trazer conhecimento, trazer as bases que criam o estudo. Por isso também ele é associado ao raio dourado, que é o raio da sabedoria. Ele sempre, ao longo das eras, trouxe estudo, trouxe conhecimento, trouxe a luz da sabedoria. Isso é muito interessante. Isso é muito representado na vida seguinte de Kuthumi, que foi, como esse serzinho aí, que se vocês não reconhecem... Como assim vocês não conhecem? Foi o mestre Pitágoras, sim. A outra vida de Kuthumi que se tem conhecimento foi como Pitágoras. Pitágoras, aquele mesmo do Teorema de Pitágoras. Vamos ver se todo mundo sabe. A ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado, né? A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Isso daí, conhecimento matemático. Então, o Teorema de Pitágoras, né? Que é aquele triângulo reto, né? Então, tu tem o Teorema de Pitágoras, trazido por Kuthumi. Ele edificou boa parte do entendimento da luz sobre o conhecimento, tanto que tem uma frase bem famosa do Pitágoras, que é assim: o universo é composto de números. Porque Pitágoras era um matemático e filósofo, e ele, quando começou a entender que tudo tinha uma razão matemática, uma razão lógica, ele começou a perceber que o universo era feito de números. E se nós ampliarmos isso, por que não dizer que o universo é feito de códigos? Códigos não no sentido necessariamente alfanumérico, mas que o Pai tem o padrão divino. E dentro desse padrão ele permite o livre-arbítrio. Então nós temos o padrão das formas, o padrão, nós temos os sólidos platônicos, nós temos... Toda a natureza é feita a partir de padrões. E é isso que Pitágoras nos traz a partir de que o universo é feito de números. É que tudo é composto por padrões. Na época ele entendia os padrões matemáticos porque a matemática, na minha visão pessoal, ela não foi criada pelo ser humano, ela foi descoberta. As razões matemáticas que permitem fazer com que um pedaço de lata voe, né, que seria o avião, ela é uma descoberta de como funciona o universo e não uma criação do ser humano. Então a matemática foi descoberta, o teorema de Pitágoras foi descoberto, as razões, as propriedades, as porcentagens, tudo foi descoberto. E ele entendeu que aquilo ali era exato, por isso que a gente chama a matemática de uma ciência exata, porque ela é algo além da nossa compreensão. Tu chega para um ser e pergunta, tá, mas quem que criou a matemática? De onde é que vem esses números? Por que o 3 é 3? Por que o 4 é 4? Não se tem explicação, ele é algo anterior ao entendimento de tudo. É algo anterior ao próprio universo. Mas é a razão matemática que nós usamos para os avanços tecnológicos. É o código binário que faz o meu computador funcionar, o teu celular funcionar, tudo funcionar. Então ele entendeu desde a essência que existia um ser que regia a partir da luz, dos padrões. E esse conhecimento que Kuthumi trouxe à Terra. Então, veja bem, vida anterior, Faraó, trouxe os grupos de estudo. Vida seguinte, trouxe o conhecimento da matemática. Olha como ele trabalha com o raio dourado. Por isso que ele ancora, depois de ascensionado, o raio dourado, porque ele sempre trouxe a sabedoria. Na sequência, e existe uma divergência aqui, tá bom? Mas o Kuthumi é citado como um dos 3 reis magos, né? Que auxiliou Jesus. Reis magos, faziam magia. As pessoas não percebem isso, mas eles faziam magia.
Desses três reis magos, ele é citado ou como Gaspar ou como Baltazar. Pelas minhas fontes, eu creio que ele tenha sido essencialmente Baltazar. Baltazar também é conhecido como o Rei Mago Negro, não de mago negro negativo, mas pela pele negra. Mas, por curiosidade a vocês, ele sempre foi representado com uma pele branca. Somente recentemente ele foi trazido com a pele negra, como forma da Igreja Católica trazer novas raças, como se todos os seres fossem representados ali. Então não se tem a verdade se ele era caucasiano, negro, moreno, porque foi mudado ao longo da época. Mas isso é só uma curiosidade, não importa a cor dele. Como o rei Baltazar, ele é conhecido como um dos principais reis da época, por isso que ele era um rei mago, ele foi responsável por ir até Jesus e trazer as bênçãos. Eu vou fazer uma interpretação pessoal minha. Muitos seres citam, né, os reis magos, e um traz a mirra, outro traz o ouro, trazem todos os presentes. Eu entendo esses presentes como bênçãos. Trazer a mirra, a proteção, a prosperidade, a luz, como emanações mágicas que esses reis magos trouxeram ao fazer o ancoramento, porque eles entendiam a magia. E as pessoas acham que é só a mirra, mas aquilo ali tem um simbolismo por trás que até hoje não é discutido. Então eles eram três reis magos, eles entendiam o poder do mestre, que seria Deus na terra, Jesus, né? E trouxeram as bênçãos para ancorar. Eu diria até que eles passaram mais tempo do que se parece junto com o mestre. Então, uma das vidas importantes também, trazer o conhecimento para o mestre. Ó, novamente, como o Baltazar, ele trouxe o conhecimento para o mestre Jesus. Então, outra vida que ele ancorou, teve muito provavelmente como rei, muita administração, não se é citado muita coisa, mas muito provavelmente ele teve essa função na época, né? Outra vida, e essa é uma vida que muitas pessoas discutem. Muitos seres acreditam que Chico Xavier foi Francisco de Assis. Dentro dos entendimentos da espiritualidade que o Comando da Luz traz, principalmente o mestre Davi, ele já explicou que Chico Xavier era a partícula divina de Jesus. Então, o mestre Emmanuel, que seria o espírito que auxiliava Chico Xavier, era Jesus. E Chico Xavier seria uma partícula divina, um fractal de Jesus que edificou toda a luz na Terra. Dito isso, Jesus não foi Francisco de Assis e, portanto, Chico Xavier não poderia ter sido Francisco de Assis. Mas, dentro dos estudos, se sabe que o mestre Kuthumi foi Francisco de Assis. E um dos principais santos da Igreja Católica por se voltar à vida à espiritualidade. Ele é adorado, entendido por várias religiões, não só a Igreja Católica, por toda a sua dedicação e pelo questionar aquela soberba que as outras sociedades tinham e se dedicar somente à luz, à paz. Eu particularmente gosto dessa imagem porque associa bem o Kuthumi, mas não gosto dessa cruz, porque essa cruz tem uma conotação negativa, né? Do sacrifício, da morte. Então, uma dica pessoal minha, quem tiver essa cruz em casa, não, vamos tirar, vamos quebrar. Não, mas saibam que ele não tem uma conotação tão positiva. Então, evitem comprar, evitem dar de presente, porque tem toda essa conotação da morte, da escolha que a humanidade fez em matar Jesus. Foi uma escolha. Então, foi um entendimento. Jesus entendeu, perdoou, amou? Sim, mas ele teve a dor ali. Foi um processo de dor. Então, não gosto muito dessa cruz. Mas a figura de Francisco de Assis é muito importante. Eu, inclusive, estudei numa escola franciscana, então é muito curioso. Lá não se... Olha que curioso, eu estudei numa escola franciscana que não se fala sobre Francisco de Assis. Pouco se estuda e pouco se entende, porque ele teve uma visão totalmente diferente da Igreja Católica. Então, é uma nova visão, tanto que a escola é franciscana e não católica, né? Curioso. Outra vida, logo na sequência, o mestre Kuthumi foi Shah Jahan. Ai, Pedro, que nome bizarro, Shah Jahan. Foi um líder na época na Índia. Então vocês podem ver que o Kuthumi foi se aproximando da Índia, né? Então ele foi um líder na Índia conhecido por construir o Taj Mahal. É uma das maravilhas do mundo moderno. Então, Shah Jahan foi o líder
indiano responsável por arquitetar o Taj Mahal. Essa imagem aqui para vocês. Eu não consegui numa qualidade superior. Muitos de vocês conhecem o Taj Mahal, mas para quem não conhece, a lenda, a história do Taj Mahal é o seguinte. Shah Jahan, ele tinha muitas esposas, mas ele tinha uma esposa que ele amava muito, e ela acabou falecendo no parto do 14º filho do casal. E quando isso aconteceu, ele resolveu fazer uma grande tumba para ela, que seria o Taj Mahal, e edificar e enterrar ela lá. Se diz a lenda, isso eu não sei se é verdade, de que depois que foi construída, ele cortou a mão de todo mundo que fez e todos os arquitetos que projetaram, para que nunca se pudesse fazer uma obra tão linda como o Taj Mahal. Eu acho um pouco pancada e um pouco desmerecer o ser pelo que ele fez. Mas se sabe que na época esse rei teve vários problemas com a corte, teve várias traições e tudo mais. Existia também um planejamento de se fazer um Taj Mahal todo preto. Então tu teria o yin e o yang, o branco e o preto. E nesse preto ele gostaria de ser enterrado. Acabou que não deu, por N motivos, ele acabou falecendo e foi enterrado junto com a esposa no Taj Mahal. Mas a ideia seria fazer os dois espectros. A pureza da mulher, que ele representava com pureza, e o lado mais escuro, que seria ele mesmo, né? Sim, gente, os mestres também tiveram vidas que não foi tão legal assim. Pode ser Francisco de Assis e na outra vida ser um rei que não foi muito bom, foi cruel. Isso acontece porque a gente não tem conhecimento das vidas anteriores. E nós temos o merecimento e nós temos a clarificação, mas é uma escolha. Então, sim, ele teve essa vida mais cruel, tanto que no futuro ele teve que ancorar novamente para depois ascensionar. Não ascensionou como Francisco de Assis. Principalmente porque teve essa vida no meio. Isso faz ele menos? Não. Isso faz ele ser menos espiritualizado? Não. Todos nós erramos. Isso é uma parte importante. Dentro da espiritualidade eu vejo muitos seres fazendo julgamentos. Julgam os magos negros, julgam os obsessores. É legal ter eles por perto? Não. Não quando nós estamos edificando a espiritualidade. Mas e se nós já fomos magos negros? E se nós já fomos obsessores? Nós perdemos a oportunidade de ascensionar? De forma nenhuma. Então, entender e não julgar o irmão, mesmo ele estando numa situação muito ruim, depressivo, é essencial. Porque quem disse que a gente não estava assim numa outra vida? O que eu posso fazer? Auxiliar se o ser quiser. Se ele não quiser, eu não posso me colocar como superior. Porque talvez numa outra vida, ele me via assim. Talvez numa outra vida, eu era o ser que estava em depressão e ele estava tentando auxiliar. Eu não sei. Portanto, nós temos que ter respeito e luz em todos os seres, porque todos nós temos a capacidade da ascensão. Mas a coisa que mais impede, muitas vezes, não é a queda. Todos nós caímos, mas sim o julgamento. Importante essa lição. Beleza, agora botei um símbolo que muitas pessoas conhecem, outras não, que é o símbolo da Sociedade Teosófica. Muitas pessoas devem ter ouvido já, então, ali o lema, né? Não há religião superior à verdade. A Sociedade Teosófica foi uma sociedade criada principalmente na época que o Kutume estava na Terra como Kutume. Então, Kutume nesse rostinho aqui, ó, né? Então, Kutume veio à Terra, foi por muito tempo uma espécie de monge lá na Índia, e trouxe muitos conhecimentos da espiritualidade, trabalhando principalmente com o mestre Elmória e o mestre Sananda. Esses seres, eles auxiliaram, Elmória e Kutume auxiliaram a criar uma outra sociedade de estudos, a chamada Sociedade Teosófica. Essa é responsável por muito tempo desmistificar a espiritualidade. Quem foi uma das principais fontes aqui tem uma das imagens que eu não gosto tanto, porque parece que é meio distorcido, mas também é uma imagem do Kutume mais próximo do que ele foi na última vida que ele esteve na Terra. A Sociedade Teosófica tinha o compromisso de trazer a verdade à Terra, a iluminação à Terra, o conhecimento à Terra. E esse processo foi essencial para que, muito tempo depois, muitas crenças foram retiradas. Um dos principais livros, o primeiro, na verdade, que foi escrito de Kutume, em parceria com uma das maiores médiuns do século passado, que foi Blavatsky. Sim, a Blavatsky
era da sociedade teosófica foi Isis sem véu, em que muito do conhecimento mais oculto, ocultista, foi desmistificado. Na obra Isis sem véu, muito daquilo que se entendia foi trazido à tona com a verdade absoluta. Então, por isso que se diz que não há religião acima da verdade, dentro do lema da sociedade teosófica, porque eles trazem esse conhecimento como a espiritualidade sem limitação, a espiritualidade em busca da verdade, as leis herméticas em busca da verdade. E um dos principais ancoradores para trazer esse movimento do céu para a terra foi, sim, o mestre Kuthumi. Então, vocês podem ver que toda a vida ele se dedicou a trazer a sabedoria. E por isso, essa luz, esse raio dourado, que foi o que ele ancorou depois. Aqui uma foto da famosa, para quem não conhece, a Blavatsky. A Blavatsky foi uma das principais médiums do século passado. Ela escreveu livros e livros. Ela trazia dentro da psicografia dela os escritos de Sananda, de Saint-Germain, de Elmoria, de Kuthumi. Kuthumi, né, depois que faleceu, trouxe, mas ele por muito tempo ancorou na fisicalidade. Existem as cartas, né, de Kuthumi. E ele depois fez ele deu vários conhecimentos, distribuiu muito conhecimento nessa época final, mas a principal figura que ficou marcada foi a Blavatsky por trazer muitos livros à Terra. Livros que até hoje são vendidos de forma geral, então ela trouxe muito conhecimento nesse sentido. E essa foi a última vida, deixa eu voltar aqui, essa foi a última vida de Kuthumi na Terra. Depois disso, Kuthumi fez a sua ascensão na Caxemira, né, na Índia, e hoje rege um dos tronos dos templos etéricos que existe lá. Vou desmistificar um conhecimento agora. Muitas pessoas falam, e eu falo que eu trago para nós, né, onde estão os templos etéricos? Vírgula. Onde estavam os templos etéricos. Por quê? Os templos etéricos estavam nos lugares que eu citei até os seres ancorarem. O templo etérico do mestre Saint-Germain está onde Saint-Germain está. O templo etérico do mestre Elmoria está onde Elmoria está. O templo etérico do mestre Kuthumi está onde Kuthumi está. E o que eu quero dizer com isso? Os mestres estão na Terra. E estão num processo de, daqui 10 anos, ancorarem a consciência. Então, existe o Kuthumi, mas o Kuthumi está ancorando a consciência do mestre ascensionado. Isso demora um tempo, porque, pensa, são seres de muita luz trazendo esse conhecimento para a Terra. Então, o templo energético de Kuthumi está onde Kuthumi está. Onde ele está, não posso falar para vocês. Quem ele é, também é um conhecimento que os mestres eles vão ser sentidos, não falados, tá bom? Então, Kuthumi está na Terra, Saint-Germain está na Terra, o Mestre Jesus está na Terra, muitos seres estão na Terra. E esses seres trazem conhecimento. O templo etérico do raio rubi de Jesus está onde Jesus está. Então, isso é um conhecimento que eu queria desmistificar. Sim. O Marcos Labriola falou, hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. A hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos, tá certo. Tá certo? Enfim, eu esqueci a forma, mas acho que tá de acordo. A hipotenusa ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos. Isso. Acho que tá certo. Enfim, conhecimentos matemáticos gerais. O cara se perdeu na matemática. Mas tem problema. Então, o Geraldo, gratidão, Geraldo. Livros da Blavatsky, a Doutrina Secreta, o Isis Sem Véus, ele tem muito conhecimento. Maria Cavalcante falou, eles estiveram juntos, sim, estiveram juntos, ancoraram muita luz, né? E gratidão, Elaine, gratidão. E então eles ancoraram essa luz na Terra, só que a sociedade teosófica teve nomes muito importantes. A sociedade teosófica teve conhecimentos muito importantes. Einstein fez parte da sociedade teosófica, né? Então muitos seres fizeram parte da sociedade teosófica, só que hoje ela, por estarmos numa era em que a ciência virou quase religião, a espiritualidade não é muito estudada, é pouco estudada. Então, nesse sentido, muita coisa se perdeu.
E hoje eu acredito que a sociedade teosófica ainda existe, mas não nas mesmas bases que foi criada por Kuthumi, Blavatsky e tudo mais. Dito isso, muitas outras sociedades vão surgir. Eu acredito que com a energia sagrada do Mestre Kuthumi na Terra, muito conhecimento vai surgir. Então, sintam essa vibração, sintam essa energia, e isso vai trazer muita luz, muito raio dourado para nós. Utilizem o raio dourado, que é importantíssimo para o ancoramento desse conhecimento, tá bom? Então, hoje, o Mestre Kuthumi ancora como senhor do planeta. Ele trabalha várias questões, trabalha no conselho kármico, trabalha ancorando as pessoas, mas também tem a sua funçãozinha ali no raio dourado e nos outros raios também, porque como ser ascensionado, ele tem acesso a todos os raios. Nós temos, eles têm. É simples. E nesse momento, eu gostaria de pedir a todos que pegassem sua aguinha e me dessem um ok, que nós vamos fazer aquela famosa, que eu amo muito, famoso decreto, né? O famoso decreto energético que eu gosto bastante, para fazer o ancoramento das energias do Mestre Kuthumi aqui conosco. Então, quem puder ir pegando a aguinha, pode ficar tranquilo, me dá o ok aí no chat, peguem uma aguinha que nós vamos fazer o processo de ancoramento aqui de decreto. Façam comigo, o esquema sempre é o mesmo. Eu falo e dou um tempo para vocês repetirem. Então eu vou falar, eu sou luz, vocês repetem, eu sou luz. E assim, consequentemente. Tá bom, pessoal? Então eu vou dar esse tempinho, vocês vão me dando ok no chat, para nós podermos começar o ancoramento dessas energias, né? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos os seres de luz aí que eu tô vendo. Gratidão, gratidão a todos. A Helene disse que está pronta, a Nath está pronta, a Sandra está pronta, gratidão. Gratidão, meus amados. Eu amo muito vocês. Tava com muita saudade de fazer as lives. Muita, muita, muita. É uma honra muito grande estar aqui com vocês. Nesse momento no planeta. Água pronta? Então vamos lá. Peço que todos fechem os olhos. Inspirem profundamente. Expirem. Inspirem novamente. Respirem. Agora, imaginem que vocês estão inspirando como se fosse uma névoa dourada. Sinta ela dentro do pulmão de vocês e expirem. Novamente, a névoa dourada, inspirem. Sintam o ar entrando e o ar saindo, expirem. Pedimos a presença da amada presença Eu Sou, dos amados mestres do raio dourado, amado Kuthumi, amado Lanto, amado Confúcio, amado Buda, e todos os arcanjos e Elohims do raio dourado, para que ancorem esse decreto no aqui e agora. Pedimos luz dourada em nossa vida, trazendo a prosperidade, o conhecimento e a sabedoria para distinguir as situações. Pedimos luz dourada a todo o planeta Terra, para que o manto dourado sagrado envolva todas as pessoas, trazendo sabedoria para que todos saiam das ilusões, trazendo prosperidade para que todos ancorem a luz, trazendo em minha vida a energia da chama trina,
para que a partir do meu coração eu leve harmonia para mim e para todos ao meu redor. Pedimos também para que a energia da precipitação, do raio dourado, transforme todos os nossos desejos puros e amorosos em realidade, fazendo com que eu crie a luz e a paz na Terra, pois eu sou um ser de luz, pois eu sou merecedor. Que a luz dourada guie cada um de nós, para que o poder do Pai, dentro dos nossos corações, abranja todo o planeta, para que, a partir do raio dourado, eu seja guiado totalmente pelo meu Pai. Eu me entrego em luz e amor, para que a prosperidade esteja presente em minha vida, para que as amarras sejam totalmente evaporadas e para que a partir da sabedoria nada me impeça. Que todos os ciclos que devem ser fechados se fechem. Que todas as oportunidades que devem existir estejam abertas. Que no amor nossa egrégora cresça. E que os filhos da luz dourada em todo o planeta ouçam a mensagem, despertem no coração e trabalhem a partir de hoje para a luz do Pai. Que assim seja, em nome da poderosa e divina luz dourada, em nome do poderoso Mestre Kuthumi. Assim eu decreto. Gratidão. Saudações. Vamos voltando aos pouquinhos. Inspirem. Saudações, Lelinha! Eu amo a Lelinha. Gente, encontrei a Lelinha pessoalmente esses dias e foi fantástico. Vocês têm que conhecer. Se vocês não conhecem um ser de puro amor, conheçam a Lelinha. Amo ela. Gratidão a todos que estão participando da live. Todos bem? Todos ancorados? Sintam o raio dourado no coração de vocês. Vocês podem sentir algo no cardíaco, no coração. É normal. Sentir a energia dourada, o raio do amor. Sintam a chama trina, né? Isso vai acontecer. Inspirem, se centralizem, bebam a água. Ó, que bom, que bom, que bom, Kuthumi, né? Gratidão, Elaine, com certeza. Às vezes ele vem dar uma palhinha, né? A gente não controla muito. Gratidão, gratidão a todos os seres de luz. Então eu vou me despedindo de vocês, gratidão por mais essa live. Estava com saudade. Compartilhem esse conhecimento, esse decreto, essa emanação.
para todos os seres que vocês sentirem, e espero que todos sejam agraciados pela paz e pelo pedido, né? Esse decreto foi muito forte, em egrégora é mais forte ainda, então toda vez que sentirem, vocês podem refazê-lo, tá bom? Amo muito vocês, gratidão a todos os seres de luz e saudações.